diante de Deus. Deus era um homem, Esdras era um homem de Deus, né? Esdras era um sacerdote. Todos acharam? Esdras, capítulo 10, diz assim: olha, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande o quê? Com grande choro. Lê vocês o 2. Ao que ele fala no verso 13: agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e os dos que tremem ao mandamento do nosso Deus. Faça assim segundo a lei. Lê vocês o 4. Seremos contigo, esforça-te e age assim. Glória a Deus. Vamos parar um pouquinho aqui e nós vamos pegar uns pontos aqui importantes. Você observa que o primeiro plano, a primeira disposição de Esdras, a primeira coisa que ele fez foi orar. A Bíblia diz que Esdras, quando vier aquele povo do cativeiro, nessa época aqui, é quando se refere ao cativeiro de 70 anos, que foi profetizado no tempo do profeta Jeremias. Vai estar lá em Jeremias, se eu não me engano, 25. Jeremias profetizou que o povo ficaria 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas depois que completasse os 70 anos, aquele povo voltaria de volta. Foi falado também em Daniel. Quando completou os 70 anos, a Bíblia diz que o povo continuou escravo, mas Daniel, olhando, observando os livros, ele descobriu que o tempo da escravidão já tinha se acabado. Mas porque o povo não examinava as escrituras, não buscava a direção do Senhor, eles estavam livres, mas ainda estavam escravos. A ordem para eles ser livres, o tempo da escravidão tinha passado, não seria assim, mas eles ainda continuavam escravos. Porque quando a pessoa não busca verdadeiramente Deus, que eu não vou entrar nesse assunto agora, quando a pessoa não busca no Senhor, não busca o conhecimento de Deus, ele está livre, mas ainda permanece escravo. A falta do conhecimento, a falta da busca constante no Senhor, nos mantém escravo, mesmo quando a gente está livre. Então o povo estava voltando do cativeiro. E quando o povo voltou do cativeiro, após esses 70 anos, eles se contaminaram com os povos de outras línguas, de outras nações. Então, na medida que aquele povo se contamina, casando com mulheres etéreas e dando seus filhos para casar com elas, a Bíblia diz que a ira de Deus veio sobre aquele povo, veio sobre Israel, porque eles se contaminaram com o povo de outra gente, de outras nações, aonde era um povo abominável diante do Senhor. Então, quando Esdras recebe esse comentário, esse assunto,
ele começa a orar. Se você ler o capítulo 9, eu até preguei sobre isso um dia aqui. Esdras começa a orar. Ele começa uma vida de oração, para que ele viesse ter uma resposta de quem? De Deus. Quando nós entendemos isso, irmãos, quando nós reconhecemos que precisamos de Deus para resolver nossa vida, nós precisamos de Deus para ter uma vida de paz neste mundo, para a nossa salvação, nós buscamos nele. E na medida que nós reconhecemos isso e buscamos nele, o socorro de Deus, ele vem sobre a nossa vida. É engraçado e interessante que Esdras, ele não entrou dentro da casa de Deus para orar. Ele estava tão em tom de humilhação, ou no espírito de humilhação diante daquela situação, que ele se prostra no meio da rua, de frente da casa, e começa a falar com quem? Com Deus, a orar, a confessar os seus pecados, a confessar o pecado do seu povo. Você quer falar no verso 1? Olha, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de quem? De Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Mas o primeiro passo que nós vamos entender aqui é a oração. A oração, ela é tão forte na nossa vida, a oração, ela é tão importante na nossa vida, que quando os discípulos, vai estar em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, que quando chega ali, levanta uma certa contenda entre os discípulos e as mulheres dos filhos dos profetas, que começam a dizer assim: olha, o pão não está chegando à mesa das nossas mulheres. Aí, o que vocês vão fazer para resolver isso? Os apóstolos falam assim: olha, quanto a isso, nós não podemos ou não poderemos nos dedicar a esse assunto, a resolver o problema da mesa, em outras palavras dizendo. Mas levanta aí 7 homens íntegros, homens de uma boa reputação, homens que não têm o nome falado no meio dos outros, homens que é íntegro e reto diante do Senhor e cheio do Espírito Santo, para resolver o problema com eles. Enquanto a nós vamos dedicar nossa vida à oração e o ministério da palavra. Quanto a nós é o quê? Nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Você observa que tudo em primeiro lugar, a oração ela vem primeiro? A oração sempre está em primeiro lugar na nossa vida. Se enquanto nós não aprender isso, e orar, na verdade, orar é fácil? Não, gente, não é fácil. Tem hora que a oração cansa. Tem hora que a oração, ela nos causa, você está orando, não está sentindo nada, é aquela luta, é aquela guerra. Mas mesmo assim, nós precisamos permanecer orando. Olha, se você for ainda falando sobre oração, deixe marcado aí, vamos voltar para cá de novo, que o ponto de saída é Esdras. Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, deixe Esdras marcado, nós vamos marcar já. Atos dos Apóstolos 5, 1, 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Um que nós vimos foi o pastor. Atos 1, 14. Eu falei 5, não foi? Atos 1, 14. É só um versículo para você entender. Olha, todos este perseveravam, unânime, quer dizer, todos, em oração com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de quem? Dele. Como é que o discípulo permanecia, gente? Orando. Como é que o discípulo vencia? Na oração. Como é que eles saíam
para pregar o Evangelho, para anunciar Cristo, e ali levar a pedrada, ser apedrejado, ser espancado, e quando vier mais na frente, retornar a pregar o Evangelho novamente, sem retroceder, sem murmurar, sem questionar, mas na verdade eles pregavam alegre, o sangue correndo, mas eles pregavam com alegria. Mas só conseguem fazer isso se eu e você manter uma vida de quê? De oração. Porque a oração ela nos fortalece. A oração ela nos dá direção. A oração ela nos guia à presença de Deus. A oração ela nos leva a um patamar de fé acima do que nós estamos vivendo. A oração ela abre porta. Se você ler mesmo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31, olha o que eles falam assim, olha, e tendo eles orado, tremeu o lugar aonde eles estavam o quê? Reunidos, e todos foram cheios de quê? Do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que o falasse. Mas nós vamos observar que tudo isso vem mediante a oração. Se nós orar, as coisas mudam. Se nós tomar posição de homens e mulheres que dedicam a vida em oração, as coisas mudam. Mas por que nós estamos vivendo um tempo, me perdoe a expressão aqui, de uma igreja fraca, referindo a toda a igreja de Cristo? Porque o povo não quer mais orar, irmãos. Nós não queremos mais ter compromisso de ter vida com Deus. Nós queremos um Jesus que resolve o problema. Nós queremos um Jesus que resolve nossa vida. Não, olha, eu estou passando por isso aqui, eu vou chamar por Jesus, ele vai me socorrer. E ele até socorre. Mas nós não queremos ter compromisso com aquele que pode resolver nossa vida. Nós não queremos tirar tempo de dobrar o nosso joelho e falar com Deus, porque é cansativo, é um negócio meio sem graça, sem sentido. Mas não se engane, sempre com esse exemplo, na hora que as coisas dificultam, se você está com a vida diante de Deus, você diz, Senhor, olha, eu estou passando por esse problema, eu não sei como resolver, mas eu sou teu servo, meu Deus. Eu sou tua serva, então me ajuda. Resolve esse problema. Irmão, certo como Deus existe, imediatamente a resposta chega, a direção chega. Eu vou contar para você aqui algo que aparentemente é tão insignificante, mas você vai entender o que é Deus. Quando você luta para dar da presença do Senhor. Esse dia eu fui comprar umas coisas que eu ia fazer algo aqui no altar, comprar, né, o material que eu precisei fazer santa. E eu peguei um dinheiro, tirei o dinheiro do envelope, que era de comprar material, e botei R$200 numa mão, e botei 300 na outra, porque eu estava com R$500. Quando eu meti a mão no bolso para pegar mais R$10 para completar o 206 para por cima, eu só ia me dar os 200, eu dei os 310. A mulher me voltou R$3,50 e a compra era R$206,50. Quando eu cheguei em casa de noite, irmão, eu contei o dinheiro que faltou, eu fiquei muito triste. Era muito não, mas pensa uma coisa, eu fiquei triste demais. Mas você tem aquela lembrança, não, muito mais do que isso Deus tem para me dar. Eu sou muito me preocupado. Mas se você não está você fica angustiado na hora, fica triste mesmo. Mas é aquela não, muito mais do que Deus tem para me dar. Eu comecei a orar, Senhor, eu sei que é pouco, mas se for da tua vontade, toca no coração daquele pessoal para me entregar, que no outro dia eu ia buscar o material. Resumindo, quando eu acabei de chegar lá, eu só falei assim, ó irmão, ontem eu dei um dinheiro errado, um dinheiro assim, a senhora botou um troco errado. Eu disse, não, foi quanto? Foi 100, toma aqui. Não perguntou por que foi, não, só disse, toma aqui. E me entregou. Ah, mas pastor, você é normal nada, irmão. Se você não confere na hora, depois é somente Deus mesmo.
E eu saí dali, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque nas poucas coisas que Deus quer que a gente agradeça. Eu saí diferente da vida agradecendo ao Senhor. Ou seja, quando você dedica a sua vida ao Senhor, você não se preocupa com nada. Mesmo que a preocupação venha, as aflições, o desespero, mas logo você concentra sua vida. Peraí, não. Se minha vida está na mão de Deus, o melhor vai acontecer. Se isso não der certo, é porque na verdade não era para dar certo. No fim da história ia ser mal para mim, então por isso que não vai dar certo. Então nossa vida tem que ser assim. Então o que eu quero dizer é que a oração nos abre a mente. Vamos voltar novamente Esdras. Olha, a oração, ela nos abre os olhos espirituais. A oração, ela nos abre a mente, nos abre o coração. Olha, e o segundo foi o quê? Confessar os nossos pecados. Ele orava e confessava os seus pecados. Como eu falei no começo, como é importante, irmãos, nós confessar os nossos pecados diante de Deus. Nós temos de confessar os nossos pecados. Lá em Provérbios 28, 13, ele fala bem claro, que aquele que não confessa os seus pecados, não prosperará, mas aquele que confessa e se arrepende e deixa o pecado, alcançará ou alcançarão misericórdia. Vai estar em Provérbios 28, 13. Se nós aprender isso, a nossa vida é outra. Nós não estamos livres do pecado, não. Nós não estamos livres de cometer pecado, não estamos, não. Nós não estamos livres de cair, não. Mas nós pecou aqui, errou aqui, levantou, bateu a poeira, Senhor, peguei. Chora aos pés do Senhor. Falei uma coisa que não era para eu falar. Tomei uma atitude que não era para eu tomar. Pratiquei algo que não era para eu praticar. Senhor, eu fiz isso aqui. Me perdoa, me ajude. Você chora, você clama, se arrepende e também deixa. E o teu pecado será o quê? Perdoado. Mas você observa que até para confessar o pecado tem de haver oração? Só confessa o pecado falando com Deus está orando. Então a confissão é importante na nossa vida. Se você for em Salmos 32, versículo 5, em Salmos 32, versículo 5, que vai falar também a respeito de confessar os nossos pecados. Glória a Deus. Salmos 32, se eu não me engano, no versículo 5, olha o que ele diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessareis ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade de que, gente? Do meu pecado. Davi, ele foi um homem na Bíblia, biblicamente falando, que cometeu mais pecado do que Davi. Quem é um homem da Bíblia que cometeu mais erro do que Davi? Quem foi um homem da Bíblia que pecou tremendamente como Davi pecou? E Deus falou assim: Davi é um homem segundo o meu coração. Davi é a menina dos meus olhos. Aqui não é um homem falando, é Deus falando. Mas espera aí, pastor. Saul desobedeceu a Deus por poucas vezes. Deus abominou e rejeitou Saul. E Davi cometeu pecados terríveis. E Deus diz que Davi é um homem segundo o coração dele. Porque o que havia de Davi não havia em quem? Em Saul. Davi, ele se arrependia, confessava seu pecado, ele estava preocupado para não perder a presença. No Salmo 51, 10, se não me falha a memória, Davi fala assim: Senhor, olha, não afaste de mim a tua presença, nem retire de mim o teu Santo Espírito. Mas quando Saul vai falar com Deus do seu pecado, ele fala, olha a diferença, olha como é que ele fala: Senhor,
Não me deixes passar por essa vergonha. Não me deixe ser envergonhado diante de meu povo. Se o Senhor tirar minha coroa, eu serei envergonhado. Saul não estava preocupado com a presença de Deus para ele servir o Senhor. Ele estava preocupado em não perder a posição. O arrependimento de Davi fez Deus dizer assim: olha, Davi, tu é segundo o meu coração. Davi, tu és a menina dos meus olhos. Mas Davi escapou do pecado? Não. Posso dizer, da colheita do pecado? Não. Davi, se você olhar, observar dentro da Bíblia, é o homem mais que sofreu, biblicamente falando. Assim como Deus disse: a espada de Urias nunca mais sairá da tua casa. E ali você viu a casa de Davi sendo destruída, porque ele pecou contra o Senhor. Deus perdoou, Deus amava Davi, mas o que ele falou tinha de se cumprir, porque Deus não volta atrás da sua palavra. Mesmo Davi se arrependendo, mas ele colheu o seu pecado. Então, o que Deus não leva já nesse ponto aqui? Confesse os seus pecados. Mas tem pecadinho tão pequeno, confesse. Você observou como nós vamos pedir a Deus em oração? Nós começamos a dizer: Senhor, especificar ponto por ponto do que nós queremos. Mas quando vamos pedir a Deus ou pedir perdão, nós falamos um atacado: Senhor, me perdoa por todos os meus pecados. Não é assim? Para você entender melhor, nós vamos orar ao Senhor: Senhor, eu quero uma família abençoada, eu quero o meu filho abençoado, eu quero uma vida financeira assim, eu quero uma vida espiritual assim. Começa a especificar ponto por ponto do que você está precisando. E isso é muito bom, é maravilhoso, é importante. Mas quando vamos, talvez, confessar nossos pecados, quando vamos agradecer, nós falamos de uma vez: Senhor, obrigada por tudo. E me perdoa por tudo. Mas assim como nós especificamos ponto por ponto do que nós queremos, precisamos também especificar os nossos, que aparentemente pequenos erros. Um olhar: Senhor, Jesus, me perdoa. Hoje eu olhei para alguém, olhei para fulano com um olhar tão ruim. Me perdoa, me ajuda, ilumina meus olhos. Eu quero ter uns olhos bons. Olha, eu tenho um pensamento que eu estou ruim. Senhor, me perdoa por aquele pensamento que eu pensei contra fulano hoje, Senhor. Me perdoa, Senhor. Hoje eu me irei tanto com fulano, não falei nada, mas a ira estava dentro de mim. Senhor, me perdoa. É esses pontos que Deus quer que a gente faça. Quem está entendendo a palavra, gente? É esses pontos para pedir. Vamos pedir, tem um atacado e tem o outro varejo. Para pedir ponto por ponto, para agradecer, para pedir perdão também. Faça no varejo, pontuando uma coisa e outra, e assim a sua oração se torna uma oração eficaz. E aí Deus vai te perdoando, Deus vai nos perdoando, e nós vamos ganhando força diante de Deus para vencer as lutas e vencer os obstáculos. Então vamos lá, ainda em Esdras, retornando a Esdras novamente. O nosso ponto de saída, gente, é Esdras. Deixa eu ter marcado. Glória a Deus. Esdras, retornando lá. Então, o ponto foi a oração, confissão e choro. Choro e pranto vai dar o mesmo sentido, referindo à humilhação. Eu não vou pegar todos os pontos para não nos terem muito. Vamos ser sinceros, gente. Há quanto tempo eu e você tem chorado aos pés do Senhor? Esdras, ele orava, ele confessava os seus pecados e ele chorava com um grande choro diante de Deus. Nós precisamos entender que na medida que nós oramos, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, deixamos ele para trás,
e choramos aos pés de Cristo, Deus está enxugando as nossas lágrimas. Irmão, Deus não rejeita. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, ou um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Quando nós oramos com o coração quebrantado, porque só consegue chorar verdadeiramente na presença de Deus é quem tem um coração quebrantado. A pessoa do coração duro, ele não consegue derramar lágrima diante de Deus. A pessoa do coração duro, ele não consegue derramar o coração com lágrima e súplica aos pés do Senhor. E é importante a gente entender isso, porque enquanto você está orando, confessando os seus pecados, chorando, Deus está te vendo, te ouvindo e vai te responder. Então chore aos pés do Senhor. Eu me lembro do rei Ezequias, é uma história muito conhecida, né? Do rei Ezequias. Ezequias estava se distanciando, ou tinha se distanciado completamente do Senhor. Mas quando ele recebe a notícia do profeta Isaías, ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, tu não vai viver. A Bíblia diz que ele, ouvindo aquilo, ele virou o rosto para a parede, ele orou ao Senhor e chorou muitíssimo. E disse: Senhor, lembra-te, ele está falando aqui, confessando, lembra-te do que andei diante de ti com fidelidade e com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Quando Isaías vai sair da cidade, Isaías, volta lá e fala ao meu servo, ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, eu aumentarei, eu lhe darei 15 anos de vida, e além dos 15 anos, eu ainda vou dar vitória sobre os seus inimigos, eu vou curar ele daquela enfermidade. Ou seja, a bênção do rei Ezequias foi completa, através de quê? Da oração e do choro. Então, tudo que nós precisamos, vamos orar, vamos chorar aos pés do Senhor, confessar nossos pecados, e nós vamos ser uma igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando do ministério em si, estou falando da igreja de Cristo, que a igreja de Cristo somos nós. Nós vamos ser uma igreja forte diante do Senhor, vamos ser uma igreja fortalecida. Irmãos, nós precisamos nos preparar, nós precisamos estar preparados para o que está por vir. Nós precisamos preparar nossa vida, preparar nossos filhos, para na hora que o dia mal chegar, nós não estar perdidos e não perder nossos filhos para o mundo, para o diabo. Então precisamos nos preparar orando, buscando. Olha o que ele diz no verso 2, né? Diz assim: então Secanias, filho de Jeuel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra. Aqui já vem a resposta da oração de quem? De Esdra. Olha o que ele diz. E diz a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocaste a isto, ainda há esperança para quem? Para Israel. Observe, ali ele começa a orar sozinho, de frente da casa de quem? De Deus, de frente da igreja. Ele estava tão se sentindo humilhado diante da queda daquele povo, que ele não teve coragem de entrar dentro da casa. Ele parou lá na frente e começou a orar. E a Bíblia diz que isso era pela manhã, e de uma hora para outra chegou um homem, e ali ficou de lado, ouvindo as palavras de quem? De Esdra. Senhor, perdoa teu povo, porque nós temos cometido iniquidade diante do Senhor, mas perdoa, meu Deus, o teu povo. E aquele homem, ouvindo as palavras de Esdra, ele também achou interessante e dobrou o joelho ao lado de Esdra e começou a fazer o quê?
a também a orar e ajudar Esdras em oração. Mas quando ela anoitecer, ou a tardezinha, já estava uma grande multidão, tudo de joelho, aleluia, diante da casa de Deus, orando e clamando e pedindo misericórdia, e confessando seus pecados, e se humilhando diante da presença de Deus. E ali, meu irmão, a obra de Deus foi feita naquele lugar. Por quê? Porque um se posicionou e as pessoas deram ouvido. E aí quando chega mais na frente, aparece esse homem e bate no ombro de Esdras e fala: Esdras, tem Bíblia que fala assim: Esdras, para de chorar, porque Deus ouviu a tua oração e nós também já ouvimos, e nós vamos fazer segundo as tuas palavras, segundo a tua oração, segundo o que Deus nos ordenou. E ali a coisa começa a mudar. Aquele povo, aquela cidade, aquele local estava contaminado pelo pecado daquele povo. Mas pastor, espera aí, por que Deus não queria ou não quer que o seu povo se envolvesse com o povo de outras, com outros povos de outras crenças, falando assim? Porque, irmão, nunca deu certo e nunca dará. A pessoa, ainda nesse assunto, a pessoa que é solteiro tem de procurar casar com quem está no mesmo patamar de fé. Senão lá na frente o negócio vai azedar. E a primeira coisa, você que é solteiro, jovem, adolescente, como minha filha Isadora, Luiz também, que é solteiro, escuta uma coisa: nunca, quando chegar na idade, não vou você arrumar namorado, não, misericórdia, tá gente? Quando chegar na idade, na minha filha particularmente, é de 20 anos acima. Quando chegar na idade de você namorar, não procure um rapaz que tem envolvimento com o mundo. Não entre nessa, que na frente você vai sofrer. Procure alguém que compartilha a mesma fé que você, não somente da igreja. Não é daqui, é da igreja, não, tem que ser Jesus. Procure alguém que é convertido, alguém que está disposto a dobrar o joelho com você e orar e clamar, alguém que ama a Deus mais do que você. E pela sua vez, faça o mesmo, ame a Deus acima de tudo e de todos. E você, como você arrumar um namorado, casar, você vai conseguir amar seu marido, amar sua esposa, porque se você ama a Deus, tudo isso se conclui na nossa vida. Mas quando a pessoa casa com pessoas mundanas, a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre eles, porque tem uma prova. Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo: a pessoa está na igreja, cheia da presença de Deus, buscando, orando, e casa com um cachaceiro, um homem cheio de cachaça. Deu final de semana, Deus está falando assim: filha, vai para a igreja. O marido da mulher que toma cachaça vai ser ocupado com a cachaça. Ele vai dar certo? Um chega em casa cheio da presença de Deus, o outro chega em casa cheio do capeta. Isso vai dar certo? Não tem como dar certo, irmão. É por isso que você vê muitos pessoas que não vigiou nas suas escolhas e pagam um alto preço. Por quê? Porque não vigiou, não buscou a direção de Deus. E aqui esse povo fez a mesma coisa. O povo, por ele estar ali na Babilônia, eles casaram com as mulheres de lá. E quando vier de volta para Israel, depois de 70 anos, ele trouxeram essas mulheres e seus filhos. Mas olha o que é a obediência à palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Diz assim: olha, agora pois façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandamento do nosso Deus. Faça assim segundo a lei. Agora, uma coisa que me chamou a atenção aqui, irmãos: imagina aí, esse povo aqui tinha uma família, mesmo que era mulher de outros povos, mas era mulher casada com eles, tinha filhos.
Mas por que Deus não aceitava esses casamentos? Imagine se era fácil para aqueles homens despedir, mandar embora para nunca mais ver as mulheres da qual estava junto há tantos anos e seus filhos. Foi mandar embora, vai embora, pode subir. Porque na terra de Israel, esse povo que vem da contaminação, que vem contaminando o meu povo na idolatria, na feitiçaria, nos vícios, numa coisa e outra, na minha casa, no meio de minha terra, esse povo não fica. E esses homens não olham, mesmo que eles já tenham desobedecido, mas quando ele escuta a voz do Senhor, ele fala assim: eu vou lhes pedir, mulheres e filhos, manda tudo embora. Eu parei para pensar, será que é fácil a pessoa ter um filho, ter uma mulher, e Deus diz assim: não, manda embora, despede, você dá motivo só porque Deus não queria. Para fazer isso, nós temos que estar com a vida como? Em obediência, querer Deus. Na verdade, não é nem ter obediência, é nós querer um compromisso com Deus. Se não quiser, não faz. E tem coisa que nós vamos achar que para nós não podemos, mas se Deus manda a gente fazer, temos que fazer, porque será o melhor para nós. Tem coisa que para nós é bom, mas para Deus é o quê? É ruim. Então que seja feita a vontade de Deus. Então, irmãos, o outro ponto para nós terminar: obediência. Deus mandou fazer algo, não deveremos procurar justificação. Precisamos tomar atitude e fazer. É para mandar embora? Manda. É para deixar ficar? Deixa. É para se afastar? Se afasta. É para se juntar? Ajunta. Mas tem que ser na direção de quem? De Deus. Ou então lá na frente vai dar errado, ou então lá na frente vai gerar morte. Precisamos estar atentos a esses pontos. Mas tudo isso aqui só consegue fazer isso aqui a pessoa que tem vida e oração. Se você não ora, eu vou terminar já aqui. Se eu somos pessoas que não estamos nem aí para a oração, para orar, falar com Deus. Eu quero dar uma notícia bem ruim. Hoje, você está muito distante do Senhor. A pessoa que não ora, se Deus chamar a sua alma hoje, você está perdido. E estou falando aqui não para colocar medo em ninguém, não é para não despertar, porque não tem como, irmão, não tem como nós ter Deus na nossa vida, nós ter a presença de Deus e não ter prazer em falar com Ele. Irmão, não tem como nós estar cheios da presença de Deus, nós ter a direção de Deus e não ter alegria de estar aos pés do Senhor. Pelo amor, não existe isso. Mesmo que tenha hora o cansaço vem, sim. Tem dia que eu não consigo orar, até esse dia eu não consigo nem orar. Chega tão cansado de sentar no sofá e ali pegar no sono, quando eu vou acordar é tarde, acontece. Só que se eu consigo acordar madrugada ou de manhã, eu já acordo pedindo perdão, clamando a Deus, porque eu sei que eu precisava ter orado. Mas o que eu quero dizer, se nós temos a presença de Deus, aí nós não ora hoje, nós não ora amanhã, entre dias e 7 dias, nunca temos tempo de orar, não se engane, você está completamente distante do Senhor, e a sua salvação ela está ficando comprometida diante de Deus. Então precisamos, irmão, nos despertar a orar, a buscar, a confessar nossos pecados, a nos arrepender, a pedir perdão, a perdoar. Nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus. Nós temos tempo para tudo nós temos tempo, mas não temos tempo de buscar o Senhor. Nós temos tempo para fazer tanta coisa, mas quando se refere às coisas de Deus, nós temos uma barreira, nós temos algo que nos impede. Aonde nós precisamos despertar para isso, se levantar, se posicionar. Senhor, eu estou aqui, eu estou sem força, eu não estou conseguindo, mas eu quero conseguir. Eu estou aqui, Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu quero conseguir, me ajuda, me socorre. E aí o socorro de Deus, ele vai chegar na sua vida. Amém, gente? Então tome posse dessa palavra. Sabe, com essa palavra no seu coração, ore,
confesse seus pecados, se arrependa, chore aos pés do Senhor, e assim a nossa vida será outra. Amém, povo de Deus? Quem entendeu?